Bolsonaro se prepara para pagar uma grande dívida de campanha e, ao mesmo tempo, para cumprir uma grande promessa de campanha. Nós precisamos admitir que não é só a Taurus a interessada na liberação da posse de armas. Também parte da sociedade que acreditou naquela história de que, armando a população, a gente vai ter um país menos violento. É claro que em outros tempos isso poderia parecer contraditório, poderia parecer absurdo, mas o argumento é que o cidadão de bem armado vai, de alguma forma, amedrontar aquele ladrão que poderia invadir a casa do cidadão de bem. O grande problema é que no Brasil hoje, grande parte dos assaltos, grande parte das agressões não são relacionadas à invasão de domicílios. Estão acontecendo nas ruas e na rua impera o tal do fator surpresa ou elemento surpresa. É bem difícil imaginar que um cidadão de bem vai conseguir tirar uma arma do bolso e acertar um bandido que já está com a arma empunhada para o lado dele. Agora, imaginar que um cidadão de bem que não tem absolutamente nada a ver com o problema vai sacar uma arma para atirar no bandido é mais improvável ainda. Gente, nós estamos vivendo num país onde as pessoas fogem de ser testemunhas, ou seja, quem presenciou um crime acaba fugindo da polícia para não ter que ser testemunha daquele crime, para não ter o apurrinhamento de ir na delegacia e depois ter que eventualmente participar de um processo judicial. Será que faz sentido a gente esperar que um cidadão de bem vai tirar uma arma e responder um processo judicial para provar que foi em legítima defesa de outrem, sendo que nós vivemos no mesmo país que as pessoas acabam fugindo de serem testemunhas em processos judiciais? Isso é um problema que acaba não chegando até a percepção dessas pessoas que acham que liberar as armas vai resolver o problema no Brasil. Um outro detalhe, vocês já pararam para pensar que a criminalidade vai se adaptando às novas realidades? O que eu vou contar para vocês aconteceu na cidade de São Paulo após algumas experiências frustradas de bandidos que roubavam motos. Eles roubavam policiais, jogavam os policiais no chão sem saberem, obviamente, que eram policiais. Depois tentavam fugir com as motos, os policiais se levantavam, estavam armados e começavam a atirar nesses bandidos e tiveram êxito em matar alguns criminosos. Logo na sequência, o crime se adaptou. Hoje em São Paulo é comum a prática de roubo de motos de luxo, utilizando a lógica de primeiro matar para depois roubar. Tem também a história contada pelo Lionel Hadi, de um comerciante que, após ser roubado, conseguiu uma posse de armas e começou a atirar em todo mundo que tentava roubar seu comércio. Na sequência, os ladrões não anunciaram o assalto. Primeiro, assassinaram o comerciante para depois roubar o comércio. O que eu quero dizer é que o crime organizado ele vai se adaptando. Agora, uma coisa que é muito comum nos crimes de invasão é as pessoas serem rendidas na entrada. Será que faz sentido imaginar que uma pessoa vai ter condições de reagir se ela vai ser rendida pelos bandidos entrando dentro de casa? O que eu quero dizer é que no momento em que aquela pessoa desce do carro para abrir o portão, ou no momento em que a pessoa está entrando, aí chega o bandido, coloca o revólver na cabeça dela e fala: perdeu, maluco, perdeu. Você sabe que não vai dar tempo do cara enfiar a mão no bolso, ou seja lá no coturno, não sei como é que chama aquela coisa que segura o revólver, tirar um revólver para reagir contra o bandido. Uma coisa é certa, a liberação da posse de armas não vai ajudar o cidadão de bem a se defender do crime. Aquela coisa de que agora o cidadão de bem vai poder se proteger das invasões é uma grande balela. Tudo isso é para vender armas. Agora entra a parte mais chocante de tudo que eu estou falando. Eu não sou contra a liberação da posse de armas. Eu sou contra idiotizar o brasileiro falando que a liberação da posse de armas vai diminuir a criminalidade. Ela não vai diminuir a criminalidade, ela vai aumentar a lucratividade da indústria armamentista. Para diminuir a criminalidade, você tem que tornar a criminalidade inviável. Ou seja, aquela pessoa que vai entrar na criminalidade, ela pensa: eu não preciso arriscar na criminalidade, é mais interessante eu trabalhar. Se o trabalho for digno, o criminoso passa a pensar duas vezes antes de entrar no mundo do crime. O mundo do crime não pode pagar mais do que o trabalho oficial. Simples assim. É por isso que a dignidade das pessoas é a melhor arma contra qualquer tipo de medida contra
a criminalidade. Você agir após a criminalidade e agir gerando criminosos para lutarem contra a criminalidade não é boa ideia. E agora a gente precisa discutir o que falam os eleitores do Bolsonaro. Os eleitores do Bolsonaro imaginam que agora eles estarão armados contra o MST. Vamos cair na real. Qual que é a relação que existe entre o MST e as estatísticas do crime organizado? Isso é a maior balela de todos. O Bolsonaro criou uma expectativa na cabeça dos 207 milhões de brasileiros. Vamos imaginar que 55% desses 207 milhões de brasileiros, mais de 110 milhões de brasileiros, então acreditaram que eles são ameaçados pelo MST. E agora nós temos uma turma que votou no Bolsonaro querendo a liberação das armas com medo, em especial do Boulos, que é isso que eles escrevem. Agora o Boulos vai ter que fazer um currículo, porque se invadir leva bala. Parem de ser idiotas. A mesma liberação de armas que vai enriquecer a Taurus, que serve para a direita, ela serve para a esquerda. Então o que vocês estão propondo é o início de uma guerra civil. Aqueles que querem invadir chegam armados, aqueles que não querem invadir vão se proteger, estão armados. Ah não, ele liberou a posse. A posse é para ter a arma em casa para se proteger. Gente, a diferença entre a posse e o porte é o ânimo do cara tirar a arma de dentro de casa e colocar no carro. Eu dei um exemplo ontem no meu programa ao vivo. Eu tenho carteira de motorista há mais de 20 anos. E com 20 anos de carteira de motorista, eu fui parado pela polícia 3 vezes. E dessas 3 vezes, nunca eu tive o carro revistado. O que significa que se eu tivesse uma arma no meu carro, ela não teria sido encontrada. A maioria dos brasileiros que viveram essa situação vão pensar: qual que é a diferença entre eu deixar minha arma dentro de casa ou transgredir um pouquinho as leis e colocar a arma no carro, né? Eu tenho a liberação da posse, mas se ninguém ficar sabendo, eu posso também ter o porte. O Brasil torna-se mais violento, as pessoas tornam-se mais vulneráveis e não vai ter um cidadão de bem que vai bancar o Rambo, Jack Bauer ou o 007 para usar a sua arma para proteger outras pessoas. Mas eu falei lá atrás que mesmo assim eu sou a favor da liberação da posse de armas. Isso porque eu não sou a favor do Estado controlar aquilo que você tem ou não tem direito de fazer. Eu sou totalmente a favor do direito do cidadão de bem, que pode se tornar um cidadão de mal imediatamente, de ter o acesso a uma arma. É exatamente isso que acontece hoje. O decreto do Bolsonaro, ele só tira a discricionariedade do delegado de polícia. Você, cidadão de bem, se você é cidadão de bem, você já tem o direito de ter uma arma. É só você querer comprar, procurar o delegado de polícia e, a partir de uma avaliação do delegado de polícia, isso antes do decreto do Bolsonaro, você poderia ter acesso à arma. Então por que que eu, no final das contas, falo que eu sou a favor da liberação das armas e eu acabo concordando com o decreto do Bolsonaro? Porque, gente, antes do decreto do Bolsonaro, somente os amigos dos delegados de polícia ou aqueles que tinham dinheiro para pagar propina tinham acesso às armas. Então a gente tinha uma situação muito desigual no Brasil. A arma já era liberada no Brasil para os amigos dos delegados e para aqueles que tinham dinheiro para conseguir pagar propina para o delegado que aceita propina. Agora, nessa nova situação, o delegado perde o poder de liberar as armas apenas se for amigo ou se receber propina. Esse poder discricionário do delegado, ele desaparece. Então, o que eu quero dizer nesse momento é que o decreto do Bolsonaro, ele não modifica muito o acesso à posse de armas. Ele modifica o poder do delegado de polícia de decidir se aquela pessoa pode ou não pode ter armas. E na maioria das vezes, num país corrupto igual o Brasil, alguns delegados acabam usando isso para receber propina, outros delegados acabam usando isso para fazer favores, por troca de favores. Então, esse decreto do Bolsonaro acaba sendo um decreto que muda um pouquinho uma lei que já existia, acaba sendo um decreto que cumpre uma função de igualdade social, ou seja, só os ricos teriam acesso às armas? Não, agora qualquer um cidadão de bem pode ter acesso às armas. Mas não use o argumento de que isso vai melhorar a criminalidade no Brasil. Até vai melhorar a criminalidade, isso vai aumentar a criminalidade, é mais acesso às armas. Não seja imbecil o bastante de pensar que o cidadão de bem armado vai botar medo no bandido. Não seja bobo o bastante de pensar que a possibilidade das outras pessoas estarem armadas vai desmotivar o bandido de cometer crimes. Não!
Ele vai ter um motivo maior para matar a pessoa antes de roubar, um motivo maior para matar a pessoa antes de invadir, um motivo maior para matar pessoas. Simples assim. Então, se você quiser defender o direito à posse de armas, defenda como eu. Eu acho que eu tenho que ter o direito de comprar uma arma se eu quiser. Mas eu não sou idiota o bastante de pensar que mais armas nas mãos dos brasileiros vai significar menos criminalidade. Isso não é inteligência, isso é extrema infantilidade. E agora, tenha noção do porquê o Bolsonaro fez isso. Não imagine você que o Bolsonaro tenha feito isso para diminuir a criminalidade no Brasil. Tanto é que, nesse momento, ele está reunido com os ministros, morrendo de medo de estar fazendo uma grande besteira. E pior, ele corre o risco, inclusive, de estar cometendo um crime de responsabilidade que pode ser usado pelo Congresso para chantagear o Bolsonaro. Então, não se iluda, a liberação das posses de armas tem uma finalidade, apenas enriquecer a Taurus. Se iluda pensando que o Bolsonaro está querendo diminuir a criminalidade. E no final da fritada dos ovos, esse decreto acaba sendo bom, porque esse decreto promove igualdade. Antes os ricos tinham acesso, os pobres não. Agora a coisa muda, agora todos têm acesso. Ou seja, nós poderemos ficar tranquilos, que agora você pode matar e morrer de uma forma muito mais ampla. Agora vivemos num país onde podemos matar tranquilamente, podemos morrer tranquilamente. O nosso vizinho pode estar armado, seja pobre, seja preto, seja branco, seja lá o que for, ele pode estar armado, ele pode te matar, mexeu com a mulher do vizinho, você pode tomar um tiro tranquilamente, mas também você pode, o cara errar o tiro, você pode atirar nele. Esse é o Brasil de hoje. Vamos ser felizes nesse Brasil escolhido aí por 55% das pessoas que votaram no segundo turno. Muito obrigado. Não me entendam mal por eu ser a favor da liberação da posse de armas de forma mais ampla e menos restritiva. E, por favor, se inscreva aí no canal Leonardo Estopa e até mais.